E um servidor da Controladoria Geral da União foi flagrado, né, agredindo a ex-namorada e o filho dela. Soane, eu queria que você contasse pra gente se a CGU já se pronunciou em relação a isso, aproveitando a sua entrada aqui conosco. Já sim, Dani, um caso que causa absoluta indignação, no mínimo. Sei que você vai se sentir da mesma forma também. São imagens fortes desse servidor que agora, no mês de dezembro, agrediu a ex-namorada. Eles tinham acabado de terminar um relacionamento e o filho dela, de apenas 4 anos, eles que estavam entrando ali, né, no apartamento. Na verdade, eles estavam entrando no elevador para ir para o apartamento, então isso ali ainda foi na garagem. Como aconteceu essa denúncia? Foi um próprio morador do mesmo condomínio que presenciou, viu ali o momento dessa agressão e fez uma denúncia anônima à polícia, anexando as imagens das câmeras de segurança. Os policiais então foram até a residência desse homem, desse servidor, chegaram a ligar para a ex-namorada dele, mas ela não quis prestar essa ocorrência. O que aconteceu ali, segundo as investigações, Dani? De acordo com a delegada responsável pelo caso, este homem agrediu a mulher e o filho dela, de apenas 4 anos, porque ele queria que ela largasse o filho do colo, que a criança fosse para o chão para que ela pudesse ajudá-lo com as compras que ele estava carregando. E é possível ver ali nas imagens, inclusive, ele com umas sacolas na mão. E como ela não aceitou, a criança não aceitou sair do colo da mãe, ele partiu para cima dos dois com socos e tapas, como a gente pode ver também aí nas imagens. Então, eles foram até a polícia e a CGU já tomou várias medidas contra este servidor, inclusive com várias investigações internas, mas também impedindo que ele ingressasse na CGU enquanto essa investigação está em andamento, Dani. Eu vou dizer uma coisa, Soane, você já me conhece, né, minha amiga? Sabe que casos como esse sempre me revoltam. E aí, quando você traz a justificativa do injustificável, é ainda mais revoltante. Ou seja, o que a Soane Guerreiro trouxe de informação pra gente é que este homem, este covarde que está aparecendo na imagem, ele bateu na esposa e no filho dela porque a criança estava no colo. E o bonitão covarde, bonitão para eu não falar outra palavra porque eu não posso, né? Pela minha profissão e pela pessoa que eu sou. Então, de forma irônica, eu estou usando esse termo, o bonitão covarde. Ele não gostou porque ele estava carregando sacolas. E aí estava uma carga muito pesada para ele, né? Afinal de contas, um homem carregando as sacolas, as compras do mercado para subir, né, ali para o apartamento, realmente é algo que demanda muito de um homem covarde como esse. Aí ele não gostou que o filho estava no colo desta mulher e acabou agredindo esta mulher. Eu vou dizer uma coisa, Coronel Roberto, como é que a gente olha para uma cena como essa e não se revolta? É possível? Dani, o que revolta ainda mais vê-lo sorrindo, né? É uma foto que infelizmente foi a foto disponível, mas a desfaçatez desse sorriso diante do quadro. E eu queria imaginar, né, se ele teve que largar as compras de uma forma assim inadequada para fazer a agressão. Qual o incômodo dessas compras na mão dele? Mas não é o fato em si do peso, é justamente daquela sensação do machista, aquele cara que não tem equilíbrio emocional para entender que algumas coisas ultrapassam qualquer limite de aceitação. E não é por ser homem ou por mulher. Se ela está com a criança, ele está com as... Como já estava dividido o encargo, o que ele queria? Não, colocou, sobrepor aquela condição de macho. Isso já torna a relação tóxica, já, diante daquilo que a gente vê todo dia. Ele deve ter esse comportamento recorrente. As pessoas precisam rever os posicionamentos, porque os sinais da toxicidade, eles são amplos, são variados. Não é um homem que ela pode confiar e não é pelo fato em si. Isso deve ter sido o estupim de uma relação que já não vem de uma maneira saudável. Agora, Soane, você trouxe uma informação que essa mulher não quis se manifestar sobre o ocorrido e também não registrou um boletim de ocorrência, é isso?
Exatamente, Dani. Agora eles não estão mais juntos, eles tinham acabado de terminar esse relacionamento, ela na verdade era namorada dele, eles estavam ali no fim de um relacionamento e quando a polícia foi até a casa dele, ele realmente disse que se excedeu, que agrediu a mulher depois de uma discussão que eles tiveram um pouco depois do término do relacionamento. Então eles haviam terminado há pouco tempo ali, se desentenderam, ele não explicou exatamente os detalhes, esse detalhe específico das sacolas nós soubemos por meio da advogada que está da delegada que está cuidando desse caso e então tivemos mais informações. Mas enquanto eles estiveram lá no apartamento dele para ouvir o depoimento dele, eles ligaram para a mulher que foi agredida e aí ela não quis prestar ocorrência, mas ela foi orientada pelos agentes de que ela deveria ir ao IML para fazer ali exames de corpo de delito. Ela e o filho de 4 anos fizeram e foi demonstrado então que os dois estavam ali com lesões em virtude dessa situação. O caso continua sendo investigado pela polícia. Volto com você, Dani. Soane, agradeço, viu, a sua participação aqui. Se não nos falarmos no decorrer do dia, estamos de plantão, né? E nosso plantão ele é extenso. Um Feliz Natal para você e para sua família também, tá? Obrigada pela sua participação. E eu queria chamar um ponto importante, inclusive, usando a delegada Raquel Galinatti, pelo seguinte: dois fatores importantes. Numa cena como essa, independentemente do registro do boletim de ocorrência feito por parte dessa vítima, um inquérito vai ser instaurado, esse homem vai ser investigado e precisa pagar pelo que fez. Outra coisa importantíssima, a gente sabe que essa agressão, ela foi presenciada e ela foi testemunhada por moradores do prédio que também fizeram a parte correta, que é de acionar a polícia, né, delegada? Perfeito, Dani. Antes da lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, aliás, uma das 5 melhores leis que versam mecanismos de proteção à mulher vítima de violência, era possível a mulher ela não denunciar um agressor, se tivesse nesse contexto de convívio doméstico e familiar. Hoje não. Hoje a mulher ela não tem mais essa disponibilidade. A vítima, por mais que ela queira proteger o agressor por esse sentimento que é dúbio, de sentimento de devoção sentimental e ao mesmo tempo ele a agredir e muito provavelmente agride o filho também, porque estamos falando da teoria do elo, quem é o covarde, ele agride a mulher, o filho, o animal, enfim. Hoje, com as câmeras, é possível a polícia já dar ensejo à investigação, uma possível denúncia e condenação. Mesmo se não tivessem testemunhas, a materialidade do crime já está comprovada. E hoje não cabe mais à vítima oportunizar uma denúncia ou não. É um crime de ação penal pública incondicionada, Dani, perfeito. E olha que coisa, e aí o Coronel Roberto pode comentar também, em depoimento, a delegada do caso, uma delegada, e é sempre muito importante mulheres cuidarem de assuntos como esse, que em depoimento ele disse o seguinte: eu me excedi, Coronel Roberto, não podemos inverter a ordem das coisas. A agressão contra a mulher é crime. Um homem que tenta se justificar dizendo eu me excedi, me poupe, né? E nós temos a agressão da mulher, foi muito bem colocado pela doutora Galinatti, a mudança da legislação que independe da vontade da própria vítima. Nós temos a agressão a uma criança, existe um estatuto da criança e do adolescente que protege. São 2 cenários, 2 tipos de agressão de vulneráveis. A mulher, pela própria fragilidade, está tomando conta do filho, inclusive, com o filho no colo, imagine. De uma demência, né? As pessoas estão perdendo a sanidade, porque violência não resolve nenhum tipo de problema. Agora, contra pessoas que você diz que são da sua bem-querência, existe um encargo ainda maior, porque você confia, né, Dani? Você confia na pessoa que está convivendo com você. Como é que você vai se sentir diante de uma situação dessa? E essa fragilidade fez com que o legislador entendesse que independe da mulher, que às vezes sente acuada, sente amedrontada, tem toda uma pressão psicológica, e hoje independe. Qualquer pessoa que tiver noção ou conhecimento de algum tipo de violência desse tipo deve denunciar. Importantíssimo, 181, que é o Disque Denúncia, o 100, 100, Disque 100, que é proteção contra os vulneráveis, as crianças, os idosos. Não deixe de fazer a sua parte, porque a sociedade precisa retomar essa questão da civilidade. Não podemos mais aceitar violências
doméstica, gente. É o local que você sente seguro. É uma violência ainda pior. E os números são alarmantes. De acordo com levantamentos de órgãos de segurança, só em 2025, no mundo, cerca de 21 milhões de mulheres foram agredidas. E agressões que partem dos seus companheiros, ex-companheiros, ou seja, de pessoas próximas que deveriam cuidar, que deveriam respeitar. E é justamente nesse ambiente de segurança, abre aspas e fecha aspas, é que situações como essa acontecem. Situação muito parecida com essa que nós estamos mostrando para você na tela, de um servidor da CGU que agride a ex-namorada porque ela não quis ajudá-lo a carregar as sacolas. Na verdade, a justificativa não é essa. Ele fez isso porque ele é um homem agressivo, ele é um criminoso e, como todos os homens que agridem e batem em mulheres, precisa pagar pelo que fez.